Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Você trabalha com extrusão de polímeros? Precisa ter um processo mais controlado, com mais produtividade e maior estabilidade? Pois bem, é exatamente sobre isso que eu vou conversar com você hoje. Eu costumo dizer que o processo de extrusão, às vezes ele pode não parecer, mas é um dos processos mais complexos que existem na transformação de polímeros. Comparado, por exemplo, com o processo de injeção, ele é um processo muito mais sensível a alguns aspectos, alguns parâmetros de processo. E ele é muito sensível, inclusive, à própria habilidade do operador em conseguir gerenciar todos esses parâmetros e realmente colocar tudo em prática. Por esse motivo, a capacitação da mão de obra para o processo de extrusão é tão ou até mais importante do que a capacitação para outros tipos de processo de transformação de polímeros. Esse processo ele é bastante complexo, como eu te disse, ele tem muitos aspectos que você tem que levar em conta para que ele possa realmente funcionar adequadamente, que ele possa trazer uma grande produtividade, uma grande estabilidade para o seu processo especificamente. No vídeo de hoje eu selecionei 4 desses itens, só 4 desses itens que eu considero os itens preliminares, talvez pré-processamento, talvez alguns dos mais importantes que você precisa checar até antes mesmo de começar um processo de extrusão para garantir a qualidade. Esses 4 itens eu selecionei especificamente para você ter um gostinho aí do que é o processo de extrusão. Ao longo de outros vídeos no futuro eu vou trazendo outros aspectos, outros itens que você pode olhar no processo de extrusão para ter uma maior produtividade, um melhor controle e uma maior estabilidade do seu processo então. Agora, vamos começar falando um pouco o que é o processo de extrusão. Essa palavra extrusão, ela é derivada do latim e significa, assim, a grosso modo, forçar para fora, botar alguma coisa para fora. E o processo de extrusão é basicamente isso. Você funde um material plástico, vou mostrar um vídeo para você agora aí. Você funde um material plástico num cilindro aquecido com uma rosca sem fim girando lá dentro, né? Uma rosca, o parafuso ou fuso, como os vários nomes que são utilizados na indústria, né? Essa rosca então ela está girando dentro desse cilindro aquecido e ela tem a função tanto de transportar o material da parte traseira desse cilindro até a parte frontal do cilindro, como também prover um trabalho, prover um atrito, comprimir esse material e contribuir para a homogeneidade desse material ao longo desse percurso. Então é uma rosca transportadora, mas ao mesmo tempo ela também está tendo a função de fusão, de atritar o material, de homogeneizar esse material e de, enfim, compactar e garantir aí a qualidade do material fundido. Vocês viram no videozinho aí que à medida que você transporta esse material lá para frente, você constrói pressão e esse material então é forçado para fora da máquina, forçado para fora desse cilindro, né? Daí a palavra extrusão, através de uma matriz, de uma ferramenta que nós chamamos de matriz perfurada, que tem o formato aproximado do produto, né? E esse formato aproximado então ele é expulso do cilindro e ele passa por uma linha que a gente chama da linha de extrusão, que vai então trazer as dimensões finais para o produto. Você vai resfriar esse material, você vai calibrar esse material nas dimensões específicas, a depender do processo que você está utilizando. E depois, no final, quando você tem o produto já no dimensional que você deseja e resfriado adequadamente, você corta esse produto na dimensão que você quiser. O típico do processo de extrusão é que você tem um produto contínuo, é um processo contínuo. Você produz material, produz o seu produto continuamente e à medida que você tem o dimensional, os comprimentos desejados, você corta na dimensão que você quer ou você enrola esses produtos em bobinas, etc. Então é um processo típico para a produção de tubos, mangueiras, perfis, enfim, uma série de produtos contínuos, que tem uma seção transversal contínua e que pode ser fabricado em longos comprimentos. Tá certo? Então esse, basicamente, assim de uma forma bem overview, é o processo de extrusão de polímeros. Bom, eu selecionei para você, então, 4 itens que são importantes de serem analisados para garantir a qualidade desse processo. Tá? Eu preparei uma apresentação com esses itens que você está vendo agora aí na sua tela e que você pode baixar. Para isso, bastando se cadastrar na minha lista VIP,
clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa o seu e-mail lá, você vai receber um e-mail de confirmação. Entra nesse e-mail, clica de novo no link que está lá dentro, você efetiva o seu cadastro e vai ter acesso imediato a fazer o download desse PDF. Se você já está cadastrado na minha lista VIP, é só clicar no botão que está embaixo desse vídeo, de deixar o seu e-mail novamente para eu saber que é um assunto do seu interesse, e você também vai ter acesso imediato ao PDF com essa apresentação que você está vendo na tela agora. Pois bem, quais são então os 4 itens que você precisa analisar para ter um processo de extrusão bem controlado, bem estável e com alta produtividade? São os itens preliminares, como eu falei para você. Tá? Primeiro item de todos que você precisa analisar, secagem. Tá? O processo de extrusão, ele é um processo, como eu falei para você no começo desse vídeo, bem mais sensível que outros processos de transformação de material plástico. E por esse motivo, a secagem dos materiais, principalmente de materiais higroscópicos, no processo de extrusão, ela é muito mais importante do que no processo de injeção, por exemplo. O processo de extrusão, ele sofre muito mais com relação à estabilidade, com relação até a possibilidade de você tirar um produto com relação ao nível de umidade do material. Então, secagem é um item muito importante, você precisa assegurar se o seu material absorve umidade e se ele tem algum tipo de problema de processo com essa umidade absorvida, do tipo degradação, do tipo geração de gases, do tipo diminuição da viscosidade, como é o caso, por exemplo, de nylons e alguns poliésteres, você tem que secar esse material adequadamente. Eu tenho um vídeo especificamente desenvolvido para falar sobre secagem. Está aqui a imagem dele na apresentação. Vai lá no meu canal no YouTube, vai na minha página no Facebook, você que assina a minha lista, busca aí nos seus arquivos, você tem acesso a esse vídeo, é só digitar lá, Ricardo Cusiol, secagem de polímeros, e você vai ter acesso a esse vídeo que conta tudo para você a respeito do processo de secagem. Que tipo de equipamento você usa, como você controla, o ajuste de processo, como você checa esse processo de secagem. Então, eu recomendo que você assista esse outro vídeo da minha coleção aí, para ter uma ideia de como fazer a secagem adequada para o processo de extrusão. Reforço, o processo de extrusão ele é muito mais crítico com relação à secagem do que outros processos. Para você ter uma ideia, pegando um exemplo de um nylon, que para você poder injetar esse material com qualidade, você precisa ter um nível de umidade no máximo de 0,2% em peso. Para um processo de extrusão, isso daí cai pela metade. Para você ter um processo de extrusão realmente estável e de qualidade, você precisaria que esse mesmo material tivesse um nível de umidade de pelo menos, no máximo, 0,1%. O ideal seria até menos, o ideal seria 0,05% para os nylons terem um processo de extrusão bastante razoável. Então, vai lá, assiste o meu vídeo sobre secagem e garante que você tenha um processo, que você está entregando um material seco, adequadamente seco, para o seu processo de extrusão. Esse é o primeiro ponto que você tem que se preocupar para ter um processo de extrusão estável, produtivo e realmente sob seu controle. Muito bem. Segundo item que você tem que analisar é a capacidade de aquecimento do seu equipamento. Muitas vezes a gente está trabalhando com material e a gente se preocupa qual que é a temperatura que eu preciso regular no meu equipamento para processar esse material. E muitas vezes a gente se esquece que o seu equipamento pode, inclusive, chegar naquela temperatura, mas ele pode não ser capaz de manter aquela temperatura adequadamente, principalmente no início do processo, onde o material está realmente pegando energia, onde o processo está começando a entrar em um regime permanente, você pode ter algumas dificuldades e pode levar muito tempo para estabelecer o seu processo, para estabilizar o seu processo e ter grandes perdas aí no começo. Então, o que você precisa se preocupar de fato? Você precisa olhar qual que é a temperatura de processo do seu material e, obviamente, você tem um range muito grande, diversos materiais que podem ser transformados por extrusão e eles têm diversas temperaturas diferentes para processo. Então, você pode ter materiais que trabalham até 200 graus, numa faixa intermediária entre 200 e 300 graus, e materiais que trabalham acima dos 300 graus. Alguns exemplos desses materiais e com a faixa de trabalho, a faixa de temperatura de processo, aquela temperatura que tem que estar no material fundido para que o processo de extrusão seja razoavelmente bem controlado. Então você tem alguns exemplos aí. Materiais que vão trabalhar no limiar aí dos 300 graus, aí estão os nylons, alguns poliésteres como o PET. Bem acima dos 300 graus você tem os materiais fluorados,
esses materiais trabalham bem acima dos 300 graus, e na faixa intermediária aí, alguns acetais, alguns outros poliésteres como o PBT, e abaixo dos 200 algumas poliolefinas. Então você tem aí materiais que trabalham em toda a faixa de temperaturas. Agora, o que é importante você analisar? Além de saber se o seu equipamento chega nas temperaturas de processo, é importante saber se ele é capaz de manter então essa temperatura e se ele é capaz de realmente prover um processo estável do ponto de vista de aquecimento, do ponto de vista de fornecimento de energia. Obviamente que o maior nível de energia, a maior quantidade de energia fornecida para o material durante o processo de extrusão vem do atrito da rosca com o material, o trabalho que a rosca impõe ao material durante o processo. Agora, o aquecimento ele é fundamental para o início do processo e para garantir que esse material vai estar bem homogeneizado até o final de todo o transporte dele ao longo da rosca. Então, para isso é preciso garantir que a sua resistência ela tenha potência suficiente, potência adequada. E para saber isso, uma coisa que a gente usa para medir é o que a gente chama de potência específica, ou densidade de potência. E basicamente existem resistências no mercado que te fornecem essas várias faixas de densidade de potência específica, e que você tem que analisar, dependendo do nível de temperatura que você vai trabalhar, dependendo do material que você vai trabalhar, é ideal que você tenha resistências com potências específicas diferentes. Então, se o seu material vai trabalhar acima dos 300 graus, o ideal é que ele tenha pelo menos 5 watts por centímetro quadrado de potência específica, daí para cima. Se você trabalha na faixa intermediária aí de 200 a 300 graus, de 3 a 5, e se você trabalha abaixo dos 200, aí você até pode trabalhar com resistências com potência específica um pouco mais baixa, de 2,5 a 3 watts por centímetro quadrado. O que isso significa? Que para materiais que precisam trabalhar a altas temperaturas, você vai ter uma resistência capaz de manter, de prover temperatura para esse material e manter esse aquecimento ao longo de todo o processo. Lembra, extrusão é um processo contínuo, e se você ao longo do processo tiver uma perda de aquecimento por uma resistência que não é capaz de continuar provendo energia, você pode ter as instabilidades de processo e uma variação na dosagem do material, e com isso você tem aí algumas perdas que poderiam ser evitadas olhando para esse detalhe. E como é que você sabe a potência específica da sua resistência? Toda resistência vem marcada nela lá a potência que ela oferece, a potência nominal dessa resistência, o que a gente chama de potência total dessa resistência. Se você pegar essa potência total da resistência, que é dada em watts, e dividir pela área superficial dessa resistência, a área real dessa resistência, eliminando quaisquer furos, quaisquer itens que não tenham contato com o cilindro, contato aquecido com o cilindro, você divide então a potência total da resistência que está gravada na resistência pela área de contato que essa resistência tem com o seu cilindro, e você vai ter então a potência específica, você vai ter uma ideia de o quanto a sua resistência está adequada para o processo que você vai trabalhar, para o material que você vai trabalhar. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando dos polímeros de engenharia que trabalham aí na região próxima ou ligeiramente acima dos 300 graus na massa. Então, segundo ponto muito importante é você avaliar aquecimento, capacidade de aquecimento que o seu equipamento fornece. Seguindo, a gente tem o design da rosca. A rosca, como eu falei para vocês, a rosca no processo de extrusão ela é crítica, né? É ela que faz o transporte do material da parte traseira do cilindro até a parte frontal, é ela que faz também a homogeneização do material. Tem muita coisa que a gente pode falar a respeito da rosca também. Aqui eu quero trazer a sua atenção para alguns aspectos. Primeiro, uma rosca de extrusão ela é composta tipicamente de 3 zonas. Pode ter alguma diferença, pode ter uma mais, alguma menos, que eu vou comentar com você, mas tipicamente ela tem 3 zonas. A zona de alimentação, que é onde que recebe o material, onde o material primeiramente encontra a rosca de transporte. Depois você tem uma zona de compressão, onde o material vai começar a ser comprimido, onde o material vai começar a ser fundido propriamente dito. Na zona de alimentação ele começa a receber energia. Na zona de compressão é onde começa realmente a fusão do material, onde você começa a comprimir e aumentar o atrito no material e começa a fusão do material propriamente dito. E finalmente você tem uma zona de dosagem, que é a zona que vai finalizar a homogeneização do material e vai fornecer material
para ser estrudado, para ser expulso pela matriz num volume, numa taxa constante. Tá? Então você tem essas 3 zonas numa rosca. E o importante é saber, para o material que você está trabalhando, qual que é a proporção ideal de cada uma dessas zonas. Diferentes materiais podem requisitar diferentes proporções para cada uma dessas zonas. Por exemplo, alguns materiais de engenharia semicristalinos, como é o caso dos nylons e dos poliacetais, podem requerer uma zona de alimentação um pouco maior. Tipicamente você tem uma zona de alimentação aí que representa 40, 45% do comprimento da rosca, depois uma zona de compressão que representa aí os 20% do comprimento da rosca e a zona de dosagem é o restante, os 15% restantes aí. Você pode ter materiais que até aceitam, o próprio nylon, em alguns casos ele aceita zonas bastante bem distribuídas, 30% para cada uma delas. Já outros materiais precisam de zonas de alimentação mais curtas, zonas de compressão maiores. O importante é você saber e correr atrás da informação para o seu material específico, qual que é a proporção ideal entre cada uma das zonas de dosagem da sua rosca, para que você possa então usar uma rosca adequada para aquele material e garanta a estabilidade. O design da rosca é fundamental para garantir a estabilidade de entrega de material no fim do processo, na saída da matriz. Se você tem um problema de material que pulsa na saída da matriz, entre muitas outras coisas, uma das principais causas pode ser o design da rosca. Tá? Uma proporção de zonas de alimentação, zona de compressão e zona de dosagem que não está bem balanceada para o material que você está utilizando. Lembra, a zona de alimentação é a zona que gera pressão para o material. Então, se você tem zonas de alimentação muito curtas, pode ser que você não tenha pressão suficiente. Zonas de compressão são aquelas que fazem a fusão propriamente dita do material. Então, se você tem problemas de fusão, dificuldade de fundir o seu material, o problema pode estar no comprimento da sua zona de compressão. E se você tem também algum tipo de variação na entrega de material, se você tem algum tipo de problema de homogeneização do material, pode estar na zona de dosagem o seu problema. É muito comum você ter na zona de dosagem essas famosas pontas de mistura também, que, enfim, entregam uma quantidade muito grande de tipos, né? E essa zona de mistura, essa ponta de mistura, ela serve para aumentar a homogeneidade do material. Eu vou conversar com você a respeito das zonas, das pontas de mistura num outro vídeo. Outras coisas que você tem que olhar a respeito do design da rosca é a relação comprimento-diâmetro, chamada relação LD, ou seja, é uma divisão que você faz do comprimento da rosca pelo diâmetro dessa rosca. E é importante você saber também a respeito do seu material qual que é a relação LD adequada para ele. Materiais mais sensíveis termicamente, pode ser que você precise de tempos de residência menores para que ele não se queime, então você vai precisar de relações LD menores. Materiais que precisam de muita energia para se fundir, tipicamente os materiais semicristalinos podem precisar de mais tempo de residência, então com relações LD maiores. E outros materiais que você precisa de uma grande homogeneidade, que você precisa garantir realmente a fusão completa, misturar muitos aditivos no material, você pode precisar até de relações LD maiores ainda. Tipicamente, uma relação LD que atende tanto os materiais que precisam de bastante tempo de residência, quanto não é tão agressiva para os materiais que são mais termicamente sensíveis, é uma relação LD de 24, 25 para 1. É o típico que você tem no mercado em termos de uma rosca universal, um comprimento universal que atende gregos e troianos aí nessa questão da relação LD. Mas cheque a respeito do seu material, qual que é a relação LD indicada, mais indicada para ele. Normalmente, uma relação, se você tem uma relação LD de 24 a 30 para 1, você está num bom caminho e vai ter aí uma grande gama de materiais que você pode atender. E finalmente, a taxa de compressão, que é uma relação entre o volume de material que tem no primeiro filete da rosca lá atrás, na zona de alimentação, e o volume de material que está presente no filete, no último filete da rosca, lá na zona de dosagem. Então, você divide esse volume na zona de alimentação pelo volume da zona de dosagem, ou normalmente, para simplificar o cálculo, a profundidade do filete na zona de alimentação sobre a profundidade do filete na zona de dosagem, e você tem aí uma ideia da sua taxa de compressão. Também é importante conhecer para o seu material qual que é a taxa de compressão recomendada. Materiais que precisam de mais energia, que precisam de mais trabalho para poderem se fundir, para garantir a homogeneidade, precisam de taxas de compressão mais altas.
materiais mais sensíveis, materiais que precisam de menos energia para se fundir, como os materiais amorfos, alguns materiais amorfos, podem necessitar de taxas de compressão mais baixas. Novamente, uma taxa de compressão que é mais ou menos padrão aí no mercado, que você pode até trabalhar com materiais, uma ampla gama de materiais, está entre 2,5 e 3 para 1, uma diminuição de volume de 2,5 a 3 vezes da zona de alimentação para a zona de dosagem, ok? Finalizando a questão do design de rosca, pode ser que você precise também, ou já tenha ouvido falar da famosa rosca de barreira, esse desenho que eu estou mostrando para você agora aí na tela. Tá? A rosca de barreira é uma rosca que na seção intermediária, na seção de compressão da rosca, ela tem o famoso filete duplo. E esse filete ele serve para separar o material fundido do material não fundido e com isso aumenta a eficiência da fusão do material. Eu vou também dedicar um outro vídeo completo, brevemente no futuro, a respeito de como uma rosca de barreira funciona. Mas nesse momento é importante você saber o quê? Que a rosca de barreira ela vai ter as mesmas características da rosca convencional, como eu mostrei para você, zonas de compressão, de alimentação, de dosagem, vai ter uma taxa de compressão, vai ter uma relação LD. Tá? Que basicamente segue as mesmas recomendações que eu acabei de passar para você, com a diferença de que na zona de compressão ela tem o filete duplo e esse tipo de rosca ele pode te ajudar a resolver problemas de fusão de material, para materiais que precisam de muita energia para se fundir, que são difíceis de obter uma homogeneidade, como alguns materiais semicristalinos principalmente, você pode conseguir resolver com a rosca de barreira. Então, novamente, no futuro eu vou preparar um vídeo para você a respeito de como funciona uma rosca de barreira e quais os benefícios e os cuidados que você tem ao usar esse tipo de rosca. Muito bem, vamos então agora ao quarto e último item que você tem que olhar, tem que tomar cuidado para garantir um processo de extrusão bem controlado, bem estável e com alta produtividade. É o que a gente chama de DDR e DRB, que são relações de estiramento, relações de puxada no processo de extrusão. Lembra, o processo de extrusão você força o material para fora de uma matriz com as dimensões aproximadas do material. Depois conforme você resfria e dá as dimensões finais para esse produto, você tem que puxar esse material a uma certa velocidade pela linha para que ele passe por todos os processos de resfriamento e calibração que são envolvidos no processo de extrusão. Então, você tem um exemplo aqui, uma matriz, que é da onde o material sai, e esse material então é puxado por um calibrador, um tanque de água, de vácuo para resfriamento, se for o caso, e onde você vai então dar as dimensões finais para esse material. E aí você percebe nesse desenho que normalmente a matriz ela tem uma dimensão maior do que o produto final, para levar em conta não só essa relação de estiramento, mas também a própria contração do material. Tá? Então, a relação entre a área superficial da seção transversal da matriz e a área superficial da seção transversal do produto é o que te dá essas relações. Para calcular DDR, está aqui a fórmula que você vai ficar baixando a apresentação, tá? E ela é uma relação entre as áreas. Então, a área da matriz, a área da seção transversal da matriz, daquela abertura que você tem na sua ferramenta, e a área transversal do produto final. Fazendo uma relação entre essas duas áreas, você tem uma ideia da DDR. De novo, cada material tem uma DDR ideal para ser trabalhada, mas, em geral, tirando materiais muito específicos, até materiais carregados, que algumas vezes são usados no processo de extrusão, ou materiais que têm uma resistência de fundido que é muito baixa, você não tem uma flexibilidade muito grande, você tem que trabalhar com DDRs menores, aí da ordem de 1, 2, tá? Agora, materiais que têm uma resistência de fundido bastante grande, que é a grande maioria dos materiais dedicados à extrusão, mesmo os materiais de engenharia, você pode trabalhar numa ampla gama de DDRs, tá? Que vai aí de 1 até 5 ou 6. E DDR significa Drawdown Ratio, que significa realmente a relação de estiramento que você dá para o material. Okay? Então, o ideal é você fazer esse cálculo e avaliar para o material que você tem qual que é a DDR ideal. Normalmente os manuais dos fabricantes trazem essa informação. Agora, alguns sintomas de que você está com uma DDR que não é muito legal. Se você tem material que acumula muito antes do calibrador, antes do tanque de resfriamento, logo na saída da matriz, aquele material que forma uma barriga muito grande, ou que se engruvinha, que forma um acumulado de material antes de entrar no calibrador, pode ser que você esteja usando uma DDR
muito baixa, pode ser que você tenha que acelerar a velocidade da sua máquina, ou então mudar o tamanho da sua matriz para que você tenha aí uma relação de puxada melhor. Agora, se você tem um material que ele não veda adequadamente a entrada do calibrador, que você percebe que ele se rompe com facilidade, que você, enfim, tá perdendo o controle dimensional do seu produto, ele está vibrando muito na entrada do calibrador, pode ser que você tenha então aí uma DDR muito alta e aí você tenha que reduzir um pouco a velocidade do seu puxador ou então aumentar um pouco o diâmetro da matriz para ter então uma melhor estabilidade do seu processo. Ok? Essa é a DDR. E a DRB, que significa Draw Ratio Balance, que é um balanço aí, então, entre as razões do diâmetro, dos diâmetros da matriz e do pino e as dimensões, os diâmetros externo e interno do produto final. Tá? Essa relação ela indica aí uma estabilidade de espessuras, uma estabilidade de velocidades com que o material percorre dentro da matriz e na puxada. Esse aqui ele essa é uma relação que você tem um indicativo, independente do material que você use, o ideal é que essa relação esteja em torno de 1. De 0,95 a 1,05 você está trabalhando no ideal. Se você começa a fugir muito dessa relação, você pode ter dificuldade de estabilizar a espessura do seu produto. Você pode ter dificuldade de garantir a uniformidade do seu processo ao longo da sua produção. Então, você pode brincar aí com os dimensionais de matriz para ter uma DDR e uma DRB que atenda a sua necessidade e te leve a um processo mais estável. É muito comum você, para um dimensional de produto final, ter vários jogos de matrizes diferentes, matrizes e pino diferentes, para que você possa encontrar a melhor relação a depender do material que você vai utilizar, depender da velocidade de linha que você quer ter, enfim, depender de uma série de fatores, você pode mudar esses parâmetros, mas sempre buscando a DDR adequada que te dá uma boa estabilidade de diâmetros e a DRB adequada que te dá uma boa estabilidade de espessuras. Aqui os exemplos estão mais didáticos, fáceis de calcular para um tubo, para uma mangueira, né, um elemento circular, mas você pode calcular essas mesmas relações aqui para diferentes perfis que são fabricados pelo processo de extrusão. Muito bem, espero que você tenha gostado desse conteúdo. São, de novo, 4 itens dos muitos que você pode olhar no processo de extrusão. Ao longo dos meus vídeos aqui no futuro eu vou trazendo outros itens que você pode analisar no processo de extrusão para garantir produtividade, garantir estabilidade. E eu gostaria muito de conhecer a sua história, de saber como esse conteúdo específico de hoje te ajudou a resolver algum problema, te ajudou a ter alguma ideia que vai trazer um benefício para o seu processo, para os seus projetos que você está trabalhando hoje. Então, me manda um e-mail, responde o e-mail que você recebe na minha lista VIP, ou me manda um e-mail no endereço que você encontra aí nos meus canais, no Facebook, no YouTube. Me deixa um comentário nesses canais também, dizendo como esse conteúdo te contribuiu aí para o seu sucesso. Me fala também sobre outros conteúdos que sejam do seu interesse para que eu prepare vídeos e artigos como esse que te ajudem a ter, então, uma melhor produtividade no seu dia a dia. Eu fico esperando o seu contato, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Lembra de curtir a minha página no Facebook e meu canal no YouTube também. Grande abraço.